A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quero aqui mais uma vez compartilhar uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 19 e 20. Vou fazer uso da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. O texto diz o seguinte: Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Cegueira espiritual. Queridos, como eu disse em um vídeo anterior, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas registraram vários comportamentos que um jovem rico teve diante de Jesus. Comportamentos bons, os quais nós devemos imitar, e comportamentos ruins, os quais não devemos imitar. E nessa palavra eu quero falar sobre um dentre vários comportamentos ruins que ele teve diante de Jesus, que tem a ver com a sua cegueira espiritual. É interessante percebermos que após ele perguntar a Jesus sobre como ele poderia herdar a vida eterna, Jesus cita alguns mandamentos de ordem moral para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E a impressão que eu tenho ao ler esse texto é que antes mesmo de Jesus acabar de falar, ele interrompe Jesus e diz: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, amados, a impressão que eu tenho é que ele estava satisfeito com a sua situação espiritual. Para ele, cumprir os mandamentos de Deus era suficiente para ele herdar a vida eterna. Ele não conseguia perceber que havia um problema muito maior que o impedia dele ter acesso à vida eterna. A cegueira espiritual o impedia de ver os seus próprios pecados diante de Deus. E, amados, tem muita gente nessa mesma situação do jovem rico. Ou seja, pessoas que pelo fato de estarem cumprindo a lei moral, acham que isso é suficiente para não serem julgadas por Deus. Eu não mato, eu não roubo, pago minhas contas em dia, ajudo pessoas, enfim, eu não faço nada de errado. Por que Deus haveria de me julgar? Assim elas pensam. Mas, à semelhança do jovem rico nessa parte do texto, a cegueira espiritual as impede de ver que os pecados delas fazem separação entre elas e Deus, conforme Isaías capítulo 59 e o versículo 2. E sabe o que é pior? É que muitas delas morrem com esse pensamento enganoso. O que eu quero deixar, amados, como palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual através desse vídeo, é que se quisermos herdar a vida eterna, precisamos primeiramente resolver o problema do pecado em nossa vida. E só existe uma maneira de nós resolvermos essa situação em nossa vida, é recebendo o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, porque somente Ele nos pode perdoar os pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9, palavra do Senhor nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não adianta fazermos boas obras se ainda não resolvemos a questão do pecado diante de Deus. Isaías capítulo 64, versículo de número 6, diz que antes de recebermos Jesus na nossa vida, as nossas boas obras de justiça são consideradas como trapo de imundícia diante de Deus. Portanto, amados, a palavra que eu deixo aqui para a nossa reflexão é que oremos para que o Espírito Santo nos tire as escamas de nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a necessidade de termos os nossos pecados perdoados.
O jovem rico, apesar de conhecer e observar os mandamentos de Deus, contudo ainda estava cego espiritualmente em relação aos seus próprios pecados. Então, amados, reflita sobre essa palavra e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.